Olá, Canabravos, como é que vocês estão? Hoje temos React, primeiro vídeo de React que a gente vai fazer no nosso canal. E olha quem vai estar, como puderam ver, né? Doutora Eliana e Sampaio, que são pré-candidatos a prefeita da nossa cidade, prefeita e prefeito. E houve uma polêmica essa semana aí, a gente vai reagir a essa situação. Continua com a gente. Parece-me que vamos para um pleito onde iremos ter mais do mesmo em diversos sentidos. Então, de antemão, já deixo esse comentário e acerca dos dois candidatos. Foi decepcionante o desempenho dos dois acerca desse tema, dos dois grupos políticos, por alguns motivos. E é isso que a gente vai explanar aqui. Vamos lá, né? A fala de Sampaio. Ser muito sincero. Os números que você me traz, eu vejo de forma estarrecedora. Confesso a vocês. Eu estou aqui atônito diante da situação que eu estou vendo. Eu fui observar logo aqui IBGE. IBGE. A fonte ou IBGE? Porque, às vezes, nós somos tomados simplesmente por aquilo que o político fala, o que a classe política fala, e o que se propaga de Miguel Calmon é quase como se fosse um município perfeito. Só que quando eu pego índices do IBGE, por exemplo, tem duas situações, e eu fui pegar comparativos aqui para eu dar uma olhada, inclusive, em municípios do mesmo porte. Porque município é bom você comparar por porte. Mortalidade infantil, 49º lugar na Bahia. Ou seja, está entre as 50 cidades que mais se tem morte por 1.000 nascidos vivos. Morre-se 24 crianças a cada 1.000 nascidos. E o que se propaga. Então, como vocês podem ver, Sampaio acaba de dizer, né? Que morrem-se 24 crianças a cada 1.000 nascidos em Miguel Comum. Então ele conhece o dado, né? Ele provavelmente, eu acho que ele tá com o IBGE aberto lá no celular. Ele passando o dedo, a gente viu alguns dados demográficos, né? Acaba conhecendo. A gente que tem acesso e que está sempre buscando essa informação. Vamos lá. E o que se propaga na nossa região é que é uma das melhores estruturas de saúde E que, da região. inclusive, muitas mães grávidas de várias cidades circunvizinhas procuram Miguel Camon. Eu tenho uma amiga que diz, vou ter meu filho lá em Miguel Camon. Então, assim, eu não sabia desse. Eu sei que não é o mesmo porte, mas eu preciso falar disso porque durante muito tempo ficou assim, as mães de Jacobina vêm ter seus filhos em Miguel Camon, só que a mortalidade de Jacobina está quase no número 300, a número de Bahia, e Miguel Camon ocupa a 49ª colocação. Isso está associado a quê? Há uma limitação, a deficiência que nós temos ainda no saneamento básico, essa mesma. Tá ligado àquela questão da pobreza também que você colocou? Óbvio, da pobreza, né? Da pobreza. Não tem como uma população não tem como uma cidade que tem quase 40% da população abaixo da linha da pobreza ter mães com condições de dar luz, né? De ter saúde para os seus filhos. Vamos parar aqui. A afirmação de Sampaio. Ter mães. Aquela questão da pobreza também que você colocou? Óbvio, da pobreza, né? Da pobreza. Não tem como uma população que não tem como uma básico, né? Vamos uma deficiência que nós temos ainda no saneamento básico, essa mesma. Tá ligado àquela questão da pobreza também que você colocou? Óbvio, da pobreza, né? Da pobreza, não tem. Vamos lá, a afirmação de Sampaio é que a alta taxa de mortalidade infantil, por estarmos entre as 50 cidades da Bahia que mais morrem crianças, é devido a saneamento básico e pobreza. É uma afirmação, tendo-se em conta que o dado é verdadeiro, tendo-se em conta que o dado está no IBGE. A informação é uma afirmação que precisava ser firmada de alguma maneira. O candidato posteriormente não fez, né? O vídeo está disponível, todos podem ver. Mas é uma afirmação grave e não é que isso seja fundada, mas é mero comentário aleatório. E nós vamos ver isso mais na frente, porque os dados são alarmantes, em certo sentido, porque dados são para isso, né? Para tornar nossa visão acerca do todo de uma maneira mais equilibrada, mas provavelmente a correlação entre a mortalidade infantil e a pobreza extrema que ele tentou pintar, apesar de Miguel ser um município pobre, e a falta de saneamento básico, é um pouco, de certa forma, exagero, né? É aquela mesma velha estratégia oposicional de sempre exagerar os dados, assim como é a estratégia da situação, desinflar os dados. E a pré-candidata, Eliana, comentou acerca disso. Vamos ouvir ela para depois a gente ir lá para o IBGE e fazer o que provavelmente nenhum deles fez. Além de olhar o IBGE em si, ler as letras miúdas ou se aprofundar nos dados, perder, entre aspas, uma hora da sua vida se aprofundando nos dados para poder falar com mais propriedade, já que eles são
as pessoas que se colocam à disposição para o futuro do município. É claro que a gente está falando aqui de Eliana e de Sampaio, porque foram os dois que comentaram sobre o tema. A gente tem outro candidato, que é Bernardo, né, pelo MDB, que também é pré-candidato, mas ele não comentou sobre o tema, não houve vídeo, não houve debate, ele não debateu, não se colocou, ao menos a público, sobre o tema, então ele não está na discussão agora. Estamos falando de Eliana e de Sampaio. A vereadora Eliana, ela é vereadora, né, e está pré-candidata, resolveu comentar isso na última sessão plenária, dia 16, só 2 dias atrás, do dia 3 dias que eu estou gravando esse vídeo, né, na terça-feira. Vamos lá. O IBGE mostra dados da nossa mortalidade infantil. Nós temos dados do DataSUS de 2022, onde diz que nós só tivemos 8 óbitos infantis nessa época. O IBGE... Ela acabou de afirmar que baseado no DataSUS, houve 8 óbitos infantis e que o IBGE... ele tem uns números fictícios, eu não sei onde eles fazem isso, mas os nossos dados oficiais são do DataSUS. E nesses dados do DataSUS diz que Miguel Comum está na 70ª Bom, ela vai falar só a posição do Miguel Comum no DataSUS, né? Que é baseado provavelmente nos dados literais, na pontuação literal. O que aconteceu aqui, vamos abrir a página do IBGE, eu estou aqui no Atlas Brasil, mas era outra coisa. O que aconteceu aqui foi uma coisa que, infelizmente, é a cara da nossa política brasileira, né? O candidato de oposição, ou a oposição em si, como de costume, pega qualquer informação que pareça ser estrondosa, que vá, de certa forma, destruir, no bom sentido, a imagem da gestão, ou do prefeito, ou do grupo que ele é contra, e infla essa informação no sentido de que joga aos 4 ventos de qualquer maneira e afirma aquilo enfaticamente e repete. O dado foi trazido pelo Clayton Luz, né? Mas como o Sampaio estava trazendo dados do IBGE, inclusive outros dados também que a gente vai comentar mais na frente, mas agora vamos nos apegar à questão do IBGE, da taxa de mortalidade. Ele comentou e ainda relacionou as mortes, né? Ele disse provavelmente, mas assim, ele como homem público, como homem que está se prestando a cuidar do município, deveria fazer esse tipo de comentário se tivesse certeza. Ele disse que provavelmente é a falta de saneamento básico e a extrema pobreza, ou a pobreza, né? Eu não sei se ele falou exatamente extrema pobreza, então não vou colocar palavras que não foram ditas, né? Não vou abrir aspas de palavras que não foram ditas. O que ele fez provavelmente foi abrir essa página, ou alguém mandou para ele, ou ele abriu, ou ele juntou com a galera e viu a população residente. Não é exatamente essa página, eu estou abrindo essa página porque, interessantemente, essa página foi enviada em alguns grupos de WhatsApp por pessoas, líderes de oposição, a galera da pré-campanha, né, a militância, acerca da mortalidade infantil, que está aqui, né? Mortalidade infantil, 26 óbitos a cada 1.000 nascidos, que é o dado que o próprio Sampaio diz de cor. E essa imagem foi mostrada, foi compartilhada diversas vezes nos grupos, mostrando a taxa de mortalidade infantil no Miguel Comum muito alta, altíssima, 26 mil a cada 1.000 habitantes. Não é a maior foi em 2016, que era muito maior, 29. Mas, enfim, basicamente, ele mostrou essa informação, e eu não sei por qual motivo, além de, claro, para mim ter sido absurdo Sampaio trazer a informação de maneira vaga, ou não ter se aprofundado nela, ou não posteriormente ter emitido nota ou gravado vídeo. Ele está agora ativo no Instagram, comentado profundamente acerca disso. Já tem 3 dias que a vereadora Eliana, já tem uma semana que ele foi, já tem 3 dias que a vereadora Eliana falou na Câmara, mas ele só trouxe o dado, relacionou a saneamento básico e a mortalidade infantil, sem trazer nenhum outro dado que correlacione essas informações, né? Não é causa e efeito, não é tão simples assim, né? Pode até ser verdade, mas não é assim que a gente lidar com as coisas públicas. E aí essa imagem foi compartilhada nos grupos de WhatsApp, pelos líderes de oposição, questionando, e a taxa de mortalidade, o que está acontecendo, é um absurdo. Como eu disse, é irresponsável a oposição tratar as informações desta maneira, porque a ideia é ser propositivo sempre. Se você acredita que as coisas estão erradas, óbvio, você pode denunciá-las e buscar juntos, com a comunidade, com os especialistas, trazer propostas que melhorem,
Mas também você precisa estar preparado já que você vai se colocar como pré-candidato, você não se coloca da noite para o dia. Ou ao menos não deveria se colocar da noite para o dia. E já devia estar se debruçando sobre os dados, compreender, buscar um especialista, uma pessoa que compreenda, que tenha visto os dados, para entender o que está acontecendo e se há realmente uma proposta a se fazer. Isso não aconteceu. Para mim isso é absurdo. Mas muito mais absurdo fez a vereadora Eliana por dois motivos. Um, por ela estar dentro do governo, ela é uma vereadora de situação, ela já foi vice-prefeita dentro do grupo, ela tem pelo menos 8 anos de vida pública, sempre apoiou o grupo, sempre esteve dentro do grupo, além de ser da área da saúde. E questionou os dados do IBGE de graça, gratuitamente, sem fazer sentido nenhum. E por que não faz nenhum sentido? Porque se ela tivesse aberto o IBGE, ou ela ou a equipe dela, claro, você não trabalha sozinho quando você se trata de vida pública, né? Aberto o IBGE, olhado a taxa de mortalidade e lida a nota de rodapé, que está aqui mesmo, né? Aqui tem todos os outros dados, também notas e fontes. Você tem a página do IBGE, você vem olhar os dados e a responsabilidade social acerca de quando você quer passar as informações, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. É olhar os dados e verificar todas as informações necessárias para eu poder tirar conclusões ou trazer novidades. É ir lá e olhar quais as fontes da informação. O IBGE já é um instituto respeitado, que há muito tempo vem fazendo esse trabalho, tem suas dificuldades. Os dados têm tido alguns problemas em algumas áreas, principalmente em demografia, mas quando se trata de áreas específicas acerca de serviços públicos, o IBGE também colhe esses dados de casa em casa, de porta em porta, mas ela também usa o governo, né? O governo cede dados, apesar dos dados já serem públicos, ela também usa os dados do governo para fazer o cruzamento das informações e tirar a melhor conclusão possível acerca de como está o estado atual das coisas. E mortalidade infantil é uma dessas. Sim, se ela tivesse aberto a página e vindo aqui nas notas e fontes, mortalidade infantil, o próprio IBGE diz que ela usa os dados da mortalidade infantil do Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, os famosos DataSUS. Como se pode ver, ela estava completamente despreparada para comentar sobre o tema, porque ela questionou os dados do IBGE com os dados do DataSUS, mas o IBGE usa os dados do DataSUS. É muito triste, desesperador, mais ainda a própria oposição não ter notado isso em nenhum momento. A gente está aqui como alguém que está trazendo as informações, né, até comentando acerca das coisas. A gente não está aqui nem como oposição, nem como situação, então a gente precisa fazer os comentários com a maior honestidade possível. Além de ser muito triste a vereadora Eliana, que é pré-candidata, não está por dentro das informações. É mais triste ainda também a oposição está por menos por dentro ainda, porque até a própria oposição não, em nenhum momento, pelo menos nesses últimos 3 dias, tentou vir verificar na nota de rodapé do próprio site, da própria informação que eles divulgaram, e fala assim, a vereadora Eliana questionou os dados do DataSUS, os dados do IBGE, acerca da mortalidade infantil, dizendo que o DataSUS é que está certo, mas o IBGE usa os dados do DataSUS. E eu até me controlo para não falar coisas que pareçam muito fortes, mas é realmente desesperador quando a gente vê o nível do debate, o nível do início do debate. Vamos torcer para que melhore acerca dessas informações. Muito pior, não sei se é muito pior, é tudo ruim, na verdade. Como também a oposição, o próprio Sampaio, o grupo de oposição, ou as pessoas que comentaram sobre o assunto, que trouxeram o assunto à tona, que estão questionando sobre o assunto. O vereador Valdir e o vereador Rogério parece que também trouxeram os dados. Não, eles trouxeram sim. Vamos botar o trecho aqui, mas vocês podem ver lá no Facebook, acerca dos dados do DataSUS, e só falaram sobre esse número absurdo da taxa de mortalidade. É claro que o próprio Sampaio falou da proporcionalidade, e acho que eles não se apegaram à proporcionalidade, vendo que eles vieram dentro do site do IBGE, como a gente está aqui, IBGE Cidade. Né? Aí você vai lá na informação de saúde, aí você vê mortalidade infantil, que é aqui. E você vê que Miguel Comum está em 4º lugar na região, então ainda tem 3 cidades na nossa micro-região aqui, né, 16, que estão piores que Miguel Comum. Está entre as 50 piores da Bahia e entre as 700 piores do Brasil. Vamos jogar esse dado, vamos questionar. Não temos soluções, não sabemos qual é o problema, mas sabemos que é um culpado. É todo direito, principalmente do cidadão comum, todo cidadão, porque estamos falando de dados públicos, de questões públicas. Mas se você está se propondo a construir algo, você tem que ser um pouco mais específico. E não é simplesmente vir aqui, olhar o dado, jogar o dado e não tentar compreender.
Porque fica absurdo quando você vem aqui e mais uma vez, agora não foi a vez da situação que não leu a nota de rodapé, não, né? A vereadora Eliana não leu a nota de rodapé e questionou algo que não era verdade. E aqui a oposição não leu a nota de rodapé, ou não leu, ou não quis abrir os links, talvez porque dava muito trabalho, e não quis acessar a página de ranking, que é a página completa que traz todos os dados acerca da mortalidade infantil. Bastava clicar, e aí a gente vai descobrir agora realmente como está o parâmetro, como anda a situação da mortalidade infantil em comum, porque os números estão assim, porque não estão, o que podemos tirar de conclusões acerca disso, baseado nos microdados aqui, né? É muito melhor a gente se basear nos microdados com informações mais precisas. Como a informação já foi dada, a medida é como se fosse a porcentagem. A porcentagem é uma parte de 100, né? A gente normalmente usa a porcentagem para arredondar números muito grandes e tudo mais. No caso da taxa de mortalidade, por razões diversas, o IBGE explica nos seus microdados por que escolhe esse número, né? É uma questão estatística. Então, a cada 1.000 nascidos, ele considera a taxa de óbito baseada em cada 1.000 nascidos, não a cada 100. Poderia ser a cada 100, mas o dado seria muito curto e provavelmente para cidades muito grandes ficaria muito inflacionado. Mas a cada 1.000 nascidos, os dados ficam inflacionados para cidades pequenas, né? Eles podem estar inflacionados, né? Não que eles estejam errados, mas eles podem estar inflacionados. Vou explicar de maneira mais simples para vocês. A gente vem aqui em taxa de mortalidade. Vamos vir na tabela. A gente está em 2022. A gente vem na série histórica aqui, a gente vê essa variação. Logo eu estranhei, a gente está acostumado a ver dados, né, a olhar tabelas, a ler informações. Logo eu estranhei que a cada ano havia um sobe e desce muito grande, né? Então a gente tinha 30 lá em 2006, aí caiu para 8, 9 em 2007, aí em 2008 já foi para 19, subiu 10 a cada 1.000, aí depois veio para 9, aí subiu para 24 e aí desceu. Enfim, houve uma pequena escalada aqui depois de uma descida, né? Duas pequenas escaladas em 2016 e 2018. E houve essas 3 escaladas aqui depois de uma descida significativa entre 2018 e 2022. Muito estranho isso. Isso é clássico de um gráfico onde os dados estão muito sensíveis, que quando o número varia um pouquinho, ele aumenta muito, quando ele varia um pouquinho para baixo, ele diminui muito. Isso é clássico, né? Para quem está acostumado a lidar com dados, a ver informações, né, em tabelas. Quando a gente vai para os números, a gente compreende isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar onde eu estava anteriormente. Aqui no ranking. Em 2022, que é esse ano. Vamos fazer o contrário. Vamos botar o ano de 2000. Qual foi o menor ano aqui? Desculpem até a demora, mas dos anos da série histórica. De 2010 para cá, 2011 foi o menor ano, não é isso? 6,6. O menor ano da série histórica, né? Desde 2006. Houve 6,6 mortes a cada 1.000 nascidos. Quando a gente vai aqui em nascidos vivos, a gente vai aqui em. Preciso colocar de novo 2012. Dá certo trabalho lidar com. Por isso que provavelmente os candidatos não querem fazer isso. Contratam a equipe, pelo menos, para fazer, né? E passando informações para vocês. Dá certo trabalho a gente lidar com as informações assim. E aí, quando a gente vai aqui para a série histórica, 2012, nascidos vivos. Eu quero a tabela agora. Quando chega aqui em 2020, 2011, não foi o número que a gente olhou? Quando chega aqui em 2011, a gente tem 453 nascidos no ano de 2011. Então a gente não tem os 1.000. Isso significa que a sensibilidade dos dados vai ficar menor, né? Porque a comparação é com 1.000. Então, dentro deste ano, qualquer morte a mais ou morte a menos sensibilizaria os dados a mais, né? Como vocês podem ver, a gente tem 3 mortes. Então, a taxa vai embaixo. 3 mortes no ano de 2011, com 450 nascidos. A taxa de mortalidade foi 6,6. Quando a gente vai para 2022, a gente tem menos nascido ainda. A gente tem 306. Então, a gente tem 8 mortes, que é o dado que a vereadora Liliana trouxe. Então, por que o número aumentou tanto? Por causa dessa sensibilidade. Se a gente está comparando com 1.000, e no ano corrente só nasceu 400 como lá, e só morreram 3, é claro que a taxa vai reduzir. A porcentagem, né, que é por 1.000, que não é por 100, mas é por 1.000, ela vai diminuir. E quando a gente sobe, a gente subiu 5 mortes a mais do que o menor ano, e a gente estourou. Eu acho que nesse ano a gente ficou
Deixa eu ver se eu consigo ver no ranking. No ano de 2011, o Miguel Comum ficou na posição 240. A gente ganhou 200 posições por 5 mortes de diferença. Não estou negando que as mortes são importantes, não estou dizendo que não é nada disso, tá, pessoal? Estou falando como o número é sensível. De 3 para 5, a gente perde 200 posições. Né? E a gente ficou na posição 2.400. A gente tinha ficado entre as 1.000 piores e ficamos entre as 3.000 melhores. Né? Então, ver como essa acessibilidade dos dados é um fator fundamental. Aqui estamos na posição 56 e aqui estamos na posição 240. O que isso quer dizer? O que podemos tirar dessa conclusão? Claro que se estamos na posição 40, as outras cidades, se aqui teve 8 e na outra cidade teve 7, a cidade que teve 7 teve uma condição melhor e uma taxa de mortalidade menor, e ela está numa condição melhor que a gente. Então a gente não pode simplesmente ignorar isso, só porque morreram só 8 crianças, ignorando as vidas, ignorando a morte. O ideal é zerar a taxa de mortes, principalmente porque a gente tem pouco nascituro, né? Já que na cidade pequena, que o nascimento é menor, a gente deveria no mínimo zerar ou viver abaixo da média histórica de 2011, por exemplo, 3, 2, 1. A gente não quer nenhuma morte, na verdade. E cada vida é muito, muito importante. Então, é óbvio que esses dados são muito importantes e que algo deve ser considerado para ver se há alguma variância na piora do serviço público, na piora da triagem, na piora do acompanhamento das gestantes ou dos serviços diários acerca da gravidez, das crianças até 1 ano, da primeira infância. Tem que ver se está havendo alguma piora, porque estamos com 3 anos de que estamos subindo. Claro, né, como falei, a gente em 2019 teve 4 mortes, no ano seguinte teve 5, no ano seguinte teve 6, nesse ano teve 8. Estamos subindo 1 morte, 2 mortes a cada ano. Claro, a gente não está falando que Miguel Comum está tendo 1 milhão de mortes, todos os bebês que nascem aqui vão morrer, e que é um absurdo, não. Mas que há um certo risco, está havendo um certo risco, devido à taxa baixa de natalidade. Nascem tão poucas crianças, não deveriam morrer tantas crianças, por isso que nossos números são altos, baseado a cada 1.000. A ideia de botar a cada 1.000 é isso, né? Para as pessoas dizerem assim, em Salvador, como está aqui no ranking, né? Em Salvador morreu 600 crianças, mas Salvador tem 1 milhão de habitantes, né? Em Salvador nasceram também, não sei se tem a taxa de natalidade de Salvador aqui, dá muito trabalho para ver. Nasceram centenas de milhares de crianças, provavelmente, ou milhares de crianças. Então, assim, a gente não pode se comparar. Por isso que tem que ter um número padrão, é assim que se faz, né? É média, estatística. O número padrão é a cada 1.000, e a cada 1.000 a gente está com um número alto, porque a gente nasceu só 300 crianças, e mesmo assim, dessas 300 crianças que nasceram, 8 ainda morreram. É um número alto. Mas ligar isso, aí vem a questão aqui, absurda, que o vereador não, que o pré-candidato Sampaio disse. Ligar isso ao saneamento básico e à taxa de pobreza é, no mínimo, imprudente. Né? Não é assim. Até porque as taxas de pobreza, a gente vai comparar 2006, que teve aquele número alto, a taxa de pobreza era maior no Miguel Comum. O Miguel Comum, numa série histórica de nível de pobreza, melhorou. Né? Então, a correlação não é 880, não é tão simples. Agora, nem olhar os dados e já negar, achando que o IBGE está fazendo qualquer coisa só porque esses dados prejudicam o meu governo, prejudica a quem eu defendo, também é uma postura irresponsável da vereadora Liana, no mínimo. Né? Era só se debruçar sobre os dados, eu perdi 20 minutos aqui, olhando os dados e cheguei às conclusões óbvias. Assim como o pré-candidato Sampaio também deveria se debruçar sobre os dados e chegar às conclusões óbvias acerca disso. Então fica aqui essa reflexão. Ambos erraram, ambos estão, infelizmente, mais uma vez, seguindo a onda, né, a maré, fazendo a política partidária, a política eleitoral, a política de jogo, de, de troca de informações acerca das pessoas, acerca dos grupos, acerca das lideranças. Todo esse jogo está sendo muito bem feito por eles. Né? Eles fazem isso muito bem. Mas, infelizmente a política pública que a gente sonha, um pré-candidato, os candidatos, as pessoas que se colocam à disposição para servir a nossa comunidade, liderando-nos, infelizmente não querem perder 30 minutos se debruçando sobre os dados para poder comentar. Não conversam com pessoas que podem se debruçar sobre os dados para conversar e dar uma explicação um pouquinho melhor. A taxa de mortalidade é alta, precisamos ver se há dentro da série histórica algum problema, porque estamos aumentando nos últimos 3 anos a cada ano uma morte a mais. Então, assim, na série histórica estamos com 5, 6, 8, estamos com 11, 19 mortes nos últimos 3 anos. É um número alto, né? Considerando que deve ter nascido aí 1.000 e poucas crianças. É um número alto, sim, mas também não é correlacionado a saneamento e a fome de maneira imediata. Pode ser qualquer outra coisa que está
Pode não ser nada, inclusive, pode ter sido fatalidades. A gente não sabe a causa das mortes, a gente precisaria saber a causa das mortes, como homens públicos deveriam buscar. Claro, não para divulgá-las, mas só para entender o que é que precisa melhorar. Ou se foi fatalidades que aumentou 3, 4 mortes no ano e acabou inflando os dados, a nossa média é realmente 5, 6. Como é que a gente faz para reduzir esses 5, 6? Essas mortes estão sendo por algum problema de falta de serviço público ou porque são fatalidades? O parto é no parto, é próximo de um ano, é até 6 meses, é desnutrição, é alguma doença específica. Essas coisas que eles deveriam estar buscando e trazer o lado da situação, trazer a informação e dizer quais as medidas elas estão tomando para melhorar isso. E o lado da oposição, trazer informação, denunciá-las e dizer quais as soluções irá tomar caso chegue ao poder. Infelizmente, ninguém está preocupado com isso, a não ser este que vos fala, e claro, outros cidadãos que não estão no debate público. E é isso, é triste, é desesperador, espero que melhore, apesar de, eu espero com a esperança dos tolos, como diz Gandalf, mas não creio que vai melhorar. Pode ser que aparentemente melhore. Nos próximos, a gente tem 60 dias, 70 dias para a eleição. Eles podem aparentemente decorar alguns dados e usarem esses dados publicamente, ou lá fazer publicações, pegar especialistas e botar os especialistas para fazer as publicações e comentando. Mas eles mesmos estão completamente avulsos acerca da realidade em igual comum. Finalizando essa parte, porque eu quero até continuar, não sei se eu vou botar no mesmo vídeo, mas eu vou continuar falando acerca das falas da própria pré-candidata Eliana de Sampaio. Eu espero que eles aprendam nas próximas vezes, eles busquem melhorar um pouquinho. Mas, se até agora não fizeram, a partir de agora, o que eles vão fazer, eles têm para ganhar a eleição 70 dias e para começar a governar, menos de 6 meses, né? Estamos no mês 7. 6 meses. Eu que trabalhei com jornalismo amador, trabalhei na rádio, escrevendo desde os 18 anos, desde os 17 anos, estou há quase 15 anos me debruçando sobre dados, olhando o IBGE, olhando o DataSUS, olhando o portal de transparência. Levei esse certo tempo, claro, não era em tempo integral, levei certo tempo para se acostumar com essas informações. Em 6 meses eu não creio que eles vão conseguir lidar. A solução é conseguir pessoas que estão preocupadas com isso e fazer parte do governo deles, mas até nisso é muito difícil a política brasileira de forma geral, porque normalmente os cargos serão ocupados por pessoas que têm certa capacidade técnica, mas que na maioria das vezes têm mais capacidade política de trazer votos, de angariar recursos e de juntar mais pessoas para ganhar a eleição. É infelizmente o que acontece. De toda forma, eles estão mal informados e mal assessorados, nesse caso específico. Isso ficou claro aqui. Espero que mude, pelo menos em outros casos. Agora eu vou continuar falando acerca de outras falas. Eu acho que eu vou botar tudo isso num vídeo porque vai ficar grande, mas vai ficar legal. O próprio Sampaio trouxe os dados do IBGE acerca de outras questões, com comentários, assim, ele fez a mesma coisa que ele fez com a mortalidade infantil, ele leu o dado, falou que o dado era um absurdo, mas não se debruçou sobre nenhum dos dados, não explicou minimamente o que significa aquele dado. Um dos dados a vereadora Eliana acabou meio que respondendo, entre aspas, e aí eu vou até, para este dado específico, trazer uma pequena visualização para vocês entenderem como eles poderiam simplesmente se debruçar sobre os dados que são públicos, em institutos como o IBGE, como o Atlas, que é que eu vou mostrar para vocês aqui, o Instituto Atlas responsáveis, como o IGMA, que é um instituto que premiou Miguel Comum em transparência, né, mas que mostra que Miguel Comum está com imensas dificuldades em outras áreas. Mas é amplamente absurdo como eles não estão preocupados com isso. Eles podem, claro, aí os argumentos durante o processo político são inúmeros para continuar ganhando votos e continuar defendendo o seu lado eleitoral. Um deles vai ser, mas a gente tem a pessoa técnica na área da saúde que vai saber que já sabe disso. A gente tem a pessoa técnica na área da assistência social que já sabe disso. Tragam essas pessoas para o debate. Né? Tragam essas pessoas para o debate. Para a população conhecer quem são as pessoas técnicas que vão assumir cargos ou que provavelmente vão assessorar ou assumir cargos, que vão direcionar as políticas públicas para a saúde, por exemplo, para que elas possam comentar sobre isso, para que elas possam dizer o que elas pensam acerca dessas questões e as soluções que elas têm. Tragam essas pessoas para o debate. Não é só legal, como necessário. Não sei se talvez vocês pensem que seja legal, mas ninguém nunca fez isso, eu vou fazer isso, eu vou me comprometer com a... Enfim, das questões da politicagem por dentro, né? Mas sem isso a gente não consegue realmente ter lisura no processo e trazer para a população um voto completamente consciente. E aí
as desculpas vão ser essas, né? A pessoa técnica que vai resolver. Ah, a população não quer saber disso. A população quer saber de aí joga a culpa logo para a população, né? A população não quer saber disso. A população só quer saber de farra, de festa. A população quer saber só da, do fuzuê, de votar em quem está mais na frente, de fazer aquela bagunça. Por isso que a gente precisa de liderança. A pessoa só vota em quem tem mais forte. Enfim, a culpa é sempre da população. Mas vocês, como candidatos, têm responsabilidades também. Muitas responsabilidades. Eu vou pausar o vídeo e volto. Só para verificar se está tudo certo e volto para a gente continuar comentando sobre IDH do município. Sobre taxa de pobreza. O pré-candidato Sampaio comentou, a pré-candidata Liliana comentou também e a gente vai fazer mais esse react.